Eu vou destrinchar um pouco das causas que mais são indicadas para amputação. No caso das neoplasias, é a número 1, tá? Neoplasias ósseas, elas são rotina no nosso atendimento, tá? E o que é uma neoplasia? Uma neoplasia é um crescimento anormal e progressivo de algum tecido, tá? No nosso caso, o tecido ósseo. As neoplasias, elas são classificadas de duas maneiras. Nós temos as neoplasias benignas e as neoplasias malignas, além das primárias ou secundárias. As primárias, elas se originam naquele tecido em que elas estão. Por exemplo, uma neoplasia óssea, ela é primária porque ela tem origem ali daquele osso, tá? Uma neoplasia óssea, ela pode ser secundária? Pode. Quando? Eu peguei um caso de uma cadela que tinha um tumor de mama. Então, o tumor de mama era a neoplasia primária, que metastatizou para o osso. Então, ela deu uma neoplasia óssea secundária a um tumor de mama, tá? As neoplasias, elas podem ser classificadas como benignas ou malignas. As benignas, a título de curiosidade, para vocês saberem, tá? Para um enriquecimento do conhecimento, elas possuem maior diferenciação celular, baixa velocidade de crescimento, baixa invasão tecidual e, principalmente, elas não causam metástase. Já as malignas é tudo completamente ao contrário. Elas têm menor diferenciação celular, ou seja, elas são bem parecidas com aquelas células primárias que as originaram. Elas possuem alta velocidade de crescimento e de invasão daquele tecido. Além disso, elas podem e causam metástase. A metástase, para quem não sabe, é o tumor se espalhar. Então, tem um tumor primário, ele vai se espalhar para alguns órgãos, colonizar alguns órgãos, que de predileção é pulmão, fígado e baço, basicamente. Mas elas podem ir para outros locais, como, por exemplo, a neoplasia primária de mama, como eu expliquei para vocês, combinando com uma neoplasia secundária, metástase óssea. Os tipos de neoplasias ósseas mais comuns, então, o osteosarcoma, eles afetam mais ou menos 70% a 80% da população que possui câncer ósseo, é classificado como osteosarcoma. Nós temos os fibrosarcomas, os condrosarcomas, lembrando que o condrosarcoma é mais comum a gente verificar eles na escápula dos animais. E o carcinoma espinocelular, ele é um tumor, né? Não é um tumor ósseo primário, mas ele invade ali a cavidade, principalmente o plano nasal, né? Ele é um tumor de pele que vai invadir o plano nasal, o seio nasal desse animal, causando todas aquelas alterações de uma neoplasia óssea. E, de uma maneira geral, quando chega um animal para vocês e este animal apresenta já diagnosticado, vocês diagnosticaram algum tipo de neoplasia óssea, o tratamento preconizado é a amputação. A gente precisa retirar esse foco de células cancerígenas, evitando ou minimizando a chance de que essas células se espalhem e vão para outros órgãos, levando ao óbito do animal. Então, a amputação, seguido de protocolos quimioterápicos, ela é o tratamento preconizado para as neoplasias. Porém, tem uma ressalva. Geralmente, quando a gente diagnostica um tumor ósseo, nós preconizamos com amputação alta, ou seja, amputação completa do membro do animal. Então, a próxima figura, vou mostrar para vocês que tem localizações dessa lesão, onde é mais comum o osteosarcoma, que é o tumor mais predominantemente, eles acometem os ossos. E eu vou mostrar o ponto de amputação, que é o que nós preconizamos e fazemos na nossa rotina. O osteosarcoma, como eu disse, é a neoplasia óssea primária maligna, mais recorrente, que nós temos a maior incidência no atendimento. Ela é uma neoplasia agressiva, no sentido de causar muita reação no osso, seja reação peroxial através da explosão solar, não sei se vocês já ouviram esse termo, que é um osso, eu vou mostrar também imagem para vocês, ela tem uma reação do periósteo tão exagerada, tão grande, que a gente classifica como explosão solar, porque parece realmente um sol ali saindo do periósteo desse animal. Ou então ela pode cursar com lise, né? Que o lise é a degradação do osso ali na região onde há neoplasia. Então, ela é muito agressiva nesse sentido, tanto em reação peroxial quanto em lise. Extremamente metastática, tá? Cerca de 99% dos cães que possuem osteosarcomas
tem algum grau de metástase, às vezes não é visível aos nossos exames de imagem, né, principalmente raio-x de tórax. Para poder formar aquela imagem de metástase no raio-x, que são bolas de algodão, que são bem características, o processo tem que estar mais avançado. Às vezes esse tumor ele gera uma metástase, mas ainda não é radiograficamente possível de identificar, e o protocolo de acompanhamento desse paciente é extremamente rigoroso para a gente pegar essa metástase mais no início e tentar, né, prolongar, dar uma qualidade de vida maior para ele. E é uma neoplasia menos comum nos felinos. E como eu falei, amputação seguida de quimioterapia é o que a gente tem de protocolo hoje. Entretanto, os osteosarcomas, eles acometem mais próximo do joelho e longe do cotovelo. Então, gravem isso. Osteosarcomas têm predileção para quais regiões? Como aqui na imagem, distal de fêmur, proximal de tíbia, ou seja, perto do joelho, proximal de úmero, então cabeça de úmero, e distal de rádio, longe do cotovelo, tá? Então, se você vê um animal chegando no seu consultório, ele tem um aumento de volume aqui, região proximal de úmero. Então, ele claudica, né, que é no esqueleto apendicular. Ele claudica muito, tem aquele aumento de volume, extremamente doloroso. Você vê mesmo a musculatura aumentada ali, aquele membro edemaciado. Pode ser que seja um osteosarcoma, perto do joelho, longe do cotovelo. E quando a gente pega, por exemplo, um osteosarcoma nessa região distal de fêmur, o que nós falamos? Nós temos que amputar. Então, a gente amputa o quê? Alto. Então, nós desarticulamos aqui a articulação coxo-femoral e a gente amputa o membro desse animal. Beleza. E se eu pegar aqui, proximal de tíbia, eu posso amputar aqui na região do joelho? Ou eu tenho que amputar cá em cima, na região coxo-femoral? É isso que eu quero comentar com vocês hoje. Geralmente, o que nós fazemos? Amputamos cá em cima. Por quê? Eu vou amputar aqui na região do joelho, vai sobrar, entre aspas, um cotoquinho ali. Aquilo ali não tem função nenhuma para animal. Muito pelo contrário. A gente deixar o fêmur desse animal ali faz com que dê uma falsa sensação para o tutor que ele tem aquele membro, que é completamente afuncional, e ele tem chance de bater aquela ponta, né, do joelho em vários locais, causando escara, causando infecção. Então, assim, piora. Por isso que nós preconizamos a amputação alta. O mesmo acontece aqui, no membro torácico. A gente tem distal. Diagnostiquei aqui, que eu vou ensinar para vocês como diagnosticar também, uma neoplasia, um osteosarcoma na região distal de rádio. Então, aqui. Poxa, eu vou ter que amputar aqui em cima. Vou ter que tirar, não posso amputar aqui, amputar na metade aqui do rádio, deixar só tirar, né? Porque eu preciso fazer essa retirada da região tumoral. Porque eu não posso? E aí? Posso ou não posso? As técnicas de salvamento do membro vêm para auxiliar nessa decisão, nessa tomada de decisão juntamente com o proprietário. Então, você, médico veterinário, você tem que demonstrar e colocar na mesa todas as cartas, mostrando para esse tutor: olha, nós temos opção. Se você é um tipo que não quer que amputa aqui em cima, tudo bem, não amputaremos alto. Tanto em membro pélvico como membro torácico, porque a gente tem técnicas de salvamento. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento e demonstrem. Porque, inevitavelmente, em algum momento, vocês vão pegar um proprietário que está querendo uma segunda opinião. Que às vezes o primeiro falou que tinha que amputar, mas aí você vem e traz uma informação diferente, um conforto. Olha, temos que amputar sim, é o tratamento. Porém, nós temos uma maneira um pouco menos traumática do que retirar o membro por completo. É importante que vocês saibam que vocês se diferenciem, seja acima da média, acima do nível, né, da população no geral, através deste conhecimento da atualização. Então, neoplasias ósseas, perto do joelho, longe do cotovelo, osteosarcoma. A incidência: cães de raças grandes e cães de raças gigantes, na média de mais ou menos 7 anos de idade. Raças pequenas não é tão comum no esqueleto apendicular, tá? Então, nos membros. É mais comum nós verificarmos quando tem no esqueleto axial. Só que, para isso, o animal vai ter diferença de sinais clínicos. Os sinais clínicos no esqueleto apendicular é claudicação, o animal está com relutância em andar, aumento de volume naquela região, então
aqui na região do ombro, próximo da cabeça do úmero, ali na região do joelho, vocês vão ver, aquele animal não está muito bem. Então, ou esse aumento de volume, ele é firme, ele é quente também, você põe a mão, ele costuma ser bem quente. E agora, no esqueleto axial, que seria mais comum, né, em pequenos animais, ele combina com alterações sistêmicas, como anorexia, perda de peso. Então, proprietário, isso é importante em que sentido? No que o proprietário relata. Não quer dizer que no esqueleto apendicular ele não vai relatar que esse animal não está querendo comer, não está com anorexia. Vai, porque é uma lesão debilitante do estado geral. Entretanto, no esqueleto axial, você não vê esse animal claudicando na maioria das vezes. Então, você tem sinais sistêmicos inespecíficos que podem confundir o veterinário na hora da avaliação. Então, uma anamnese muito bem feita, o conhecimento de que a neoplasia acomete mais animais de raças grandes, gigantes, esqueleto apendicular, raças pequenas, esqueleto axial, a palpação, o exame físico ortopédico muito bem feito, muito bem detalhado, que vocês aprenderam lá na nossa primeira aula aqui, há 2 semanas atrás, é fundamental, tá? Para um diagnóstico certeiro. No caso da neoplasia, o tempo diagnóstico ele é extremamente importante na sobrevida desses animais. Aqui na imagem, nós temos um animal que possui uma reação aqui nessa região mais distal de rádio, certo? Vocês estão acompanhando o laser point na tela. Então, nós temos uma reação do periósteo, lembrando que o periósteo é aquela membrana, né? Como se fosse uma membrana que reveste a parte externa do osso. Então, ela é extremamente vascularizada, inervada. Então, a gente tem aqui uma reação. Se vocês seguirem meu laser point, vocês vão verificar o aumento de volume também. Olha, isso aqui é a pele, aí vem aqui tem um aumento de volume, tecidos moles. Aqui também vem a pele e um abaulamento, então aumento de volume. Isso é extremamente doloroso e é comum que aconteçam as fraturas patológicas também nessa região. Aqui em região de calcânio, então isso aqui é uma tíbia, distal de tíbia. Então, nós temos aqui uma seta, meu laser point, demonstrando para vocês reação peroxial, aumento de volume, combinando com lise óssea. Mesma coisa nessa região aqui, onde nós temos também reação peroxial, com aumento de volume e dor. Tá? Então, esse animal vai estar andando normalmente? Possivelmente não. Ele vai estar claudicando, não vai estar querendo nem apoiar, e se você colocar a mão aí, ele vai querer te morder, porque é muito doloroso. Mas é necessário você palpar, sentir que está firme, que está com aquele calor, aquela pele bem. Com esse aumento de volume bastante inflamado ali, sinais de inflamação. Aqui um novo exemplo para vocês, no caso de joelho. Então, nós temos aqui bem distal de fêmur, uma alteração do periósteo. Então, vocês podem ver que a membrana ela vem bonitinha aqui, igual meu laser point, chega aqui e começa o aumento de volume, uma coisa meio craquelada ali, uma lise, uma explosão solar aqui também. E pode culminar com fratura, tá? Igual eu falei com vocês, essa daqui é a visão crânio-caudal da articulação do joelho e essa daqui médio-lateral.